Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando especificamente para pessoas que acham que têm um funcionamento ou traços ou foram diagnosticadas com transtorno de personalidade narcisista. Eu quero te ensinar no vídeo de hoje a como você, narcisista, pode começar a identificar os gatilhos emocionais que fazem você funcionar com um lado, tá, autoengrandecedor, de provocação e ataques, como é descrito na terapia dos esquemas. Lembrando, a primeira coisa que eu quero começar a te dizer que esse lado é só um lado. Esse lado não te define, tá? E para você que quer ver mais esse tipo de conteúdo aqui, eu peço para que você ative o sininho de notificação e deixe seu comentário aqui abaixo. Eu vou adorar interagir com você. Então vamos lá, pessoal. O que eu quero que vocês entendam nesse vídeo de hoje? A nossa mente, ela funciona como um supercomputador. Ela vai armazenando memórias através de vivências, principalmente na primeira infância, no desenvolvimento ali, no início da adolescência, ela vai armazenando de forma clara como você pensava, agia e sentia em determinadas situações. Então, o nosso HD, né, ele armazena o que a gente chama de memórias implícitas, que são memórias emocionais, carregadas de emoção, são inconscientes, e memórias explícitas. As memórias explícitas são as memórias que a gente consegue ter acesso pela nossa consciência, tá? No que diz respeito ao funcionamento de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, é que elas funcionam muito através de memórias implícitas, inconscientes, e acabam ativando lados para tentar proteger essa dor, essa emoção primária. Essas memórias implícitas, elas são responsáveis por fazer o paciente ou a pessoa que tem traços ou transtorno de personalidade narcisista entrar em contato com medo, com insegurança, com dor, com sentimento de defeito, com sentimento de desconfiança e abuso. E isso, na maioria das vezes, é insuportável para a pessoa que está sentindo, porque lembre-se, narcisistas não foram ensinados a regular as suas respostas emocionais, a regular suas emoções. Lembrando, pessoal, que pessoas que têm traços de personalidade ou têm um funcionamento narcisista vieram de uma família tóxica, fria, disfuncional e que, na maioria das vezes, invalidaram a emoção da criança e do adolescente que desenvolveu esse funcionamento. Então, eu quero que você imagine comigo a seguinte situação. A criança que ela cresceu num lar narcisista, tá? De pais narcisistas ou pais que tiveram ali, ou pais e cuidadores que tiveram uma personalidade de alto conflito. A criança, como ela não tem o cérebro desenvolvido e como ela não tem o poder de racionalização, naquele momento, de acordo com o que está acontecendo ali no seu ambiente familiar, ela vai sentir. Ela não vai conseguir entender que, nossa, meu pai e minha mãe, os meus avós estão me tratando dessa forma, porque, coitados, eles vieram de uma família tóxica, disfuncional, e isso acaba sendo transgeracional. Ele passa para mim o que eles aprenderam, na sua infância, na sua adolescência. Não, pessoal. A criança ela não tem esse poder de racionalização. Então, a criança vai sentir. Então, vamos supor que uma criança, no meio de um sistema familiar narcisista, ela tem pais ali muito críticos e punitivos. Naquele momento, ela vai sentir aquela emoção. E nesse momento, o cérebro, nosso cérebro, como é uma mega máquina, um mega computador, ele vai começar a gravar memórias emocionais implícitas. Exemplo, o pai do Joãozinho tratou ele mal, invalidou,
brigava na frente dele, batia na mãe, e ele presenciava tudo isso. O que ele vai sentir enquanto criança? Nossa, a qualquer momento eu posso ser abandonado. Ou eu não sou bom o suficiente. Ou talvez a culpa é minha. Ou talvez eu não posso contar com essa família. Eu preciso desenvolver a minha autonomia porque aqui eu não estou seguro. Exemplo, tá? E nesse momento o cérebro vai começar a armazenar na memória daquela criança os gatilhos que ativaram essa emoção que está armazenada, o que ele pensa em relação ao que está acontecendo e o que ele sente. E para sobreviver a esse ambiente, ele vai começar a desenvolver mecanismos de defesa, tá? E um dos mecanismos, dois dos mecanismos de defesa mais utilizados para quem tem o transtorno de personalidade narcisista é o que nós chamamos na terapia do esquema de protetor desligado, ou seja, a criança naquele momento ela pode se isolar, ela pode ir para o quarto, ela pode colocar uma música alta, ela pode navegar cronicamente na internet, ela pode fazer alguma coisa para se desconectar daquele desconforto. Porque se ela não fizer isso, ela não vai sobreviver a esse ambiente. Ela não tem outro caminho. Então ela vai tentar ao máximo se desconectar daquela emoção. Desde novo, desde nova, tá? E eu não quero dizer que para você que esse mecanismo de defesa é ruim, porque fez com que a criança sobrevivesse ao ambiente altamente tóxico e disfuncional que ela está inserida. Uma outra, é claro, que na vida adulta esses comportamentos eles não serão adaptativos, mas se o narcisista souber entender o seu funcionamento, ele pode funcionar de uma forma na vida adulta que não seja tão desconectada com a realidade para não sentir dor, tá? Uma outra estratégia que é muito utilizada e que é desenvolvida desde a infância do narcisista são estratégias hipercompensatórias, são comportamentos hipercompensadores. Então a criança, por acreditar que ela não pode contar com ninguém, ela vai sendo muito adultozinho desde novo. Ele acredita que, como ele não vai ser suprido minimamente ali nas suas emoções, ele precisa dar um jeito de sobreviver sozinho. Então, é aquela criança que não vai pedir muita orientação, porque sabe que às vezes que pede é invalidado, e isso também vai refletir na vida adulta, né, do paciente que tem um transtorno de personalidade narcisista, e eu quero te explicar como. Pessoal, essa estratégia que foi amplamente utilizada no repertório ali da pessoa que vai desenvolvendo essa personalidade narcisista, na terapia do esquema a gente costuma dizer que essas estratégias elas são autoderrotistas na vida adulta, porque acabam confirmando aquilo que o paciente, aquilo que a pessoa ela não quer sentir. Então, deixa eu explicar como que esses gatilhos, eles são acionados de forma inconsciente enquanto adulto. Vamos supor que o Joãozinho cresceu nessa situação e nesse ambiente completamente invalidador, e o cérebro dele foi armazenando em pastas. Quando a minha mãe me invalidava, eu agia, sentia e pensava dessa maneira. Quando os meus pais se agrediam na minha frente, eu agia, pensava e sentia dessa maneira. Quando eu apanhava dos meus pais, eu pensava, sentia e agia dessa maneira. Na vida adulta, o que pode acontecer, e é muito comum, tá? Que isso acabe acontecendo. Na vida adulta, por exemplo, ele pode trabalhar numa grande empresa onde ele está sendo invalidado pelo chefe. Naquele momento, em milésimos de segundo, tá? Ele vai acessar essa memória emocional implícita, que a gente chama de esquemas, carregado de emoção, e o cérebro dele, em milésimos de segundo, vai abrir várias pastas. Ou seja, em situações que você sentiu a mesma dor
como você se comportou. Por isso que é muito comum as pessoas falarem, e não se aplica a todos, tá? As pessoas falarem que narcisistas são bem-sucedidos porque são frios, porque são calculistas, porque passam em cima da dor do outro, não é necessariamente assim que funciona. Geralmente, eles utilizam estratégias compensatórias, onde eles acabam trabalhando em excesso para compensar a dor. E vamos combinar, se a pessoa ela trabalha em excesso e se ela tem mais foco nos objetivos, ela vai conseguir sim ter um desempenho melhor no que diz respeito ao trabalho, no que diz respeito às suas relações. Isso, pessoal, é para tentar compensar um sentimento de fracasso, um sentimento de defeito que existe dentro dela. Então, é muito comum que na vida adulta, quando o narcisista ele entra em contato com algum gatilho emocional, ele pode utilizar a estratégia de se desligar emocionalmente, que é talvez trabalhar em excesso, que é talvez utilizar, por exemplo, de pornografia para tentar se desligar da sua emoção primária, ou navegar cronicamente na internet, ou desenvolver dependência por uso de substância. Sim, é muito comum. E uma outra estratégia que é muito utilizada dentro dessa personalidade, e eu posso te dizer com toda certeza, baseada em ciência, que é completamente inconsciente, são estratégias hipercompensatórias. Ele pode migrar para um lado de provocação e ataque. Porque a pessoa, ou, por exemplo, vamos supor um segundo exemplo, que a esposa invalidou o Joãozinho, tá? Na vida adulta. Naquele momento, ele vai se sentir ferido, defeituoso e privado emocionalmente. Ele não vai se sentir bom o suficiente. Então, qual a estratégia que ele pode utilizar de forma inconsciente para não entrar em contato com essa dor? Ele pode atacar o outro, ele pode invalidar, ele pode perseguir, ele pode se desconectar do outro, ele pode descartar o outro. E pessoal, mais uma vez, eu estou afirmando que isso acontece muitas vezes de forma inconsciente. Então, você que está me assistindo, que sofre e que tem traços de transtorno de personalidade narcisista, o primeiro ponto é identificar quais são as dores. Ou seja, quais os gatilhos que evocam essas mesmas dores emocionais que fizeram você viver na infância. Na sua vida atual hoje, quem aciona isso em você? E é claro, lembrando que você que está me assistindo, que se identifica com esse vídeo, você tem uma lente muito aumentada e você é altamente sensível à rejeição, a qualquer sinal de rejeição, a qualquer sinal de dor. A sua autoestima é muito baixa, tá? E tá tudo bem. Não é só você que tem essa dificuldade. Pessoas que têm transtorno de personalidade, eles têm uma dificuldade enorme de se diferenciar, de entrar em contato com as suas próprias emoções. Então, primeiro, qual o gatilho? Os gatilhos, principalmente da sua vida adulta, que faz você reviver e acionar essas memórias dolorosas, essas memórias traumáticas. E a partir disso, o que eu posso fazer para tentar me autorregular emocionalmente? O que eu posso fazer naquele momento entre eu sinto e o que eu faço? Nesse intervalo, o que eu posso fazer para tentar regular as minhas respostas emocionais? Porque eu sei que depois que você aciona essas estratégias de enfrentamento autoderrotistas, porque pensa comigo, a partir do momento que você se desliga, o que você está atraindo para você nesse momento? O mesmo sentimento de que você quer fugir, de dor, de angústia, de medo.
de abandono, de privação emocional. Quando você utiliza substância para tentar se anestesiar, será que resolve o seu problema? Ou faz com que você confirme a sua dor? Quando você utiliza estratégia hipercompensatória, que é atacar o outro, invalidar, perseguir, humilhar, o que você está colhendo para você? Não é o mesmo sentimento de dor, de vazio e de solidão? Então eu quero que ao final desse vídeo de hoje você possa ter mais clareza sobre o seu funcionamento, sobre o porquê você funciona dessa forma e sobre como você pode causar dor para as pessoas que estão à sua volta. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de dizer para você que está me ouvindo, procure ajuda. Autoconhecimento liberta. Por mais que façam você acreditar que você não tem solução, você não é um monstro. Você pode sim, através do autoconhecimento, através do seu esforço, procurar ajuda e se tornar menos tóxico para você e para as pessoas que você ama, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.